Uma das fases da vida é a morte. Isso não acontece só com os seres vivos que conhecemos. Claro que isso pode vir de uma maneira diferente, seja por uma mudança muito bruta ou quando algo deixa de ser aquilo que era anteriormente. Os corpos celestes acabam não escapando disso. A evolução do universo e o passar do tempo faz com que eles sempre estejam mudando por conta da sua evolução na própria história. E a morte ou a mudança da natureza deles deixa um rastro muito bonito para que a gente possa observar. Do que eu vou falar aqui é sobre as estrelas, mais especificamente sobre a morte delas, porque a gente já falou um pouquinho sobre como é que funciona a sua evolução, mas eu sei que o que chama atenção é aquilo que é meio destrutivo, e eu sei que você está esperando eu falar um pouquinho de supernova e de buracos negros, mas não, a morte também não vai estar atrelada só com buracos negros ou supernovas, e a gente vai entender aqui como é que funciona alguns tipos de mortes de estrelas, e isso depende muito da sua massa. Só que antes a gente tem que entender como é que a estrela funciona em si de uma maneira mais rápida, porque eu já fiz um vídeo falando sobre elas especificamente. Uma das principais características das estrelas é a sua geração de energia. Só que essa geração ela tem preço. E para entender um pouquinho sobre esse tipo de evolução estelar, a gente vai falar de um diagrama que ele é muito conhecido e muito amado pelos astrônomos. É o conhecido como diagrama HR. Nesse diagrama a gente consegue ver cada momento da fase evolutiva de uma estrela e as suas classificações, como a sua temperatura, a sua classe, seu tamanho e o seu brilho. E com base nessas informações a gente consegue ter uma noção em que momento da vida a estrela tá. Não é um diagrama cronológico em si, mas sim ele dita e mostra pra gente se aquela estrela é uma estrela nova, velha, se ela tá no meio da sua vivência ou algo do tipo. Normalmente as estrelas passam muito mais tempo na sequência principal. É ali que ela vai passar fundindo mais dos seus elementos mais leves, como o hidrogênio, e a sequência principal vai ser onde vai estar as estrelas mais novas de certa forma. Só que com o passar do tempo, por questões evolutivas da própria estrela, ela vai acabar se movimentando naquele meio para outros pontos específicos, e esses pontos dependem exclusivamente da sua massa. Isso acontece porque chega num momento que ela tem que fundir elementos um pouquinho mais pesados, e a brincadeira começa nesse momento. Porque para fundir elementos mais pesados, você precisa de mais energia, e para ter mais energia para isso, você precisa ter mais massa. Por isso que, a depender da massa da estrela, você vai ter uma evolução diferente e, consequentemente, uma morte diferente. Só que o interessante é, quanto mais massa, você consegue fundir mais elementos. Porém, quanto mais massa, a energia interna vai acabar sendo tão grande, mas tão grande do que as estrelas com menos massa, que vai acabar fundindo também muito mais rápido. Então é meio que inversamente proporcional o tempo de vida da estrela com a sua massa. Quanto mais massivo, menos tempo de vida ela tem, e quanto menos massivo, meio que ela vai sobreviver mais tempo no universo. Só que para entender em si a sua morte, a gente vai precisar separar em situações específicas com base no intervalo de massa das estrelas. Eu acredito que assim vai ficar muito mais fácil de entender, na verdade. A gente vai dividir as massas a partir da massa do Sol, ela vai ser nosso ponto de referência. Então eu vou meio que falar uma multiplicação de um valor específico com a massa solar, para você ter uma noção do que a gente está falando. Então, para começar, vamos falar sobre um corpo com a massa de 0,08 massas solares até um corpo que tenha 0,45 massas solares e como vai ser o final da sua vida. Vamos observar que aqui a gente pegou um limite inferior do que pode ser considerado uma estrela. Se ela tiver menos massa do que isso, acaba que ela se torna um anã marrom, que ela vai produzir uma certa energia ali, só vai acabar emitindo luz no comprimento de onda do infravermelho, mas não necessariamente vai ser uma estrela quente o suficiente para fazer coisas como as estrelas que a gente está observando e falando aqui. Só que a partir disso, vamos ver o que está acontecendo ali. No seu centro, por conta da sua elevada temperatura e a pressão que exerce por ter muita massa, mesmo que seja 0,08 massas solares, 8% da massa do Sol, ainda é muita massa suficiente para poder fundir os elementos que estão no seu centro. Só que também não é tanta massa quanto a massa do Sol. Então, ela vai conseguir fundir elementos como o hidrogênio. E a partir dessa fusão, vai chegar um momento ali, quando vai começar a aparecer hélio ou algo do tipo, que a pressão interior vai começar a fazer com que a estrela se expanda. Porque você está em determinado equilíbrio ali, você tem a força gravitacional devido à massa da estrela, da mesma forma que quando ela está fundindo elementos, ela faz uma pressão para fora porque está liberando energia de certa forma. Só que chega no momento que essa pressão acaba ganhando e a estrela acaba crescendo e acaba esfriando. Inclusive é muito comum você ver que elas se tornam normalmente gigantes vermelhas ou
supergigantes vermelhas. Ela se torna vermelha porque ela acaba esfriando. Pensa comigo que ela vai crescer, mas não tem nenhum sentido ela ter mais energia ou a temperatura maior ali. Então, por conta dela estar crescendo e ela continua com a mesma energia que ela tinha, então ela vai acabar esfriando porque você vai ter uma área superficial bem maior para você acabar transferindo todo aquele calor. Então, não vai ter... As partículas não vão estar se movimentando tão rápido quanto antes, vai dar uma diminuída na temperatura e vai ficar com a coloração vermelha. A cor vermelha normalmente é mais fria do que a cor azul, e a gente vai observar isso de acordo com as diferentes massas das estrelas. Então a estrela que era de certa forma amarelinha vai ficar vermelha quando ela começar a se expandir, só que ela tem uma massa tão pequena que ela não vai conseguir fundir o hélio que está em seu centro. Ela não vai deixar um rastro tão bonito quanto as próximas estrelas que a gente vai ver, mas ela vai acabar evaporando de certa forma e deixar no seu centro uma anã branca. Anã branca porque, como foi mencionado, o vermelho é uma cor meio que fria, só que quando você vai aumentando a temperatura, essa cor vai ficando cada vez mais azulada e vai chegar lá no branco. Então, mesmo que as camadas externas estejam mais frias, as camadas internas estão numa temperatura, como foi mencionado, grande o suficiente para você estar fundindo elementos. Essa temperatura é o suficiente para a gente conseguir enxergar a cor branca, porque é muito, muito alta. Então vai acabar deixando uma anã branca, feita cordialmente de hélio, só que com o tempo, como ela não está mais gerando energia, porque ela não vai ter força gravitacional suficiente para fazer essa fusão nuclear, ela vai se esfriando e vai acabar ficando esquecida no universo. Agora entrando num corpo que tem a massa aproximadamente com a do Sol, mais especificamente entre 0,45 massas solares até 10 massas solares. Eu não vou repetir todo o processo que aconteceu no anterior, mas nesse caso acontece praticamente a mesma coisa. Ela vai começar a fundir o hidrogênio, só que no hélio ela não vai parar. E na fusão do hélio ela vai começar a crescer e normalmente se tornar uma gigante vermelha. O próprio Sol, quando ele estiver nessa sua fase evolutiva, que ela vai acabar fundindo o hélio em seu centro, ela vai crescer o suficiente para chegar próximo da órbita da Terra. Só que daqui para lá não vai ter nem mais vida da Terra, seja por conta que a gente acabou se matando na história, ou seja porque é tempo suficiente para muita coisa acontecer, e eu duvido que a gente sobreviva daqui a aproximadamente 5 bilhões de anos. Só que quando ela passar do hélio, ela vai começar a fundir elementos um pouquinho mais pesados, ela vai se transformar numa super gigante vermelha, que ela vai ficar maior, né? E a partir disso ela vai ficar também mais fria, vai ficar mais avermelhada escura. Só que vai chegar num momento que ela não vai conseguir também fundir mais os elementos que estão no seu centro, seja carbono ou oxigênio ali dentro, porque depois do hélio vai vir meio que o carbono. Então, por conta disso, ela tá bem grande, ela não tá conseguindo fundir, e a pressão interna para fora tá também muito grande. Só que vai chegar um momento que as camadas mais externas vão começar a evaporar, entre aspas, vai começar a sair, desprender gravitacionalmente, por conta que o corpo que não tem tanta massa, mas está num tamanho grande o suficiente para não conseguir segurar as suas camadas mais externas. Só que diferente da anterior, ela vai deixar uma coisa chamada nebulosa planetária. Nebulosa, essas coisas bonitinhas que vocês veem em fotos às vezes, nem sempre é nebulosa, mas tem as coisas chamadas nebulosa planetária, que é esse rastro que uma estrela com uma massa aproximadamente com a do Sol deixa quando ela acaba morrendo. Muitos elementos importantes dessa formação, digo o hidrogênio em si, que acaba sendo expelidos por essa massa de gás, e estrelas e corpos mais não pesados, mas corpos mais massivos de certa forma, eles são formados majoritariamente de hidrogênio, se pá um pouquinho de hélio. E o final de uma estrela como essa, ela se torna uma anã branca novamente, só que uma anã branca feita de carbono e oxigênio. E essa anã branca, mesmo que seja uma estrela que ela não vai mais fundir elementos e só tá branca por conta de uma temperatura grande o suficiente para emitir a cor branca, ela vai acabar esfriando. Tem uma situação também um pouco específica que é conhecida como o limite de Chandrasekhar. Tem possibilidade dessa anã branca adquirir massa. Como é que ela adquire massa? Ela estando em um sistema com outra estrela, e essa estrela chegar num momento que ela fica grande o suficiente para acabar que a anã branca puxe gravitacionalmente a massa dessa outra estrela, e ela vai adquirindo massa também. Existe um limite que ela pode chegar, que é conhecido como o limite de Chandrasekhar, e é meio que uma morte póstuma da outra morte, é uma morte depois da outra morte. Mas o que acontece é que a gravidade fica grande o suficiente que essa estrela ela não consegue se manter ali direito, e ela colapsa numa supernova conhecida como supernova tipo A, uma das explosões mais luminosas no universo, inclusive bem mais luminosa do que uma supernova que uma própria estrela na sequência principal acaba deixando em seu rastro. Esse limite acontece quando a estrela chegar a aproximadamente 1,44 vezes a própria massa do Sol.
Agora, a partir de 10 massas solares e até mais ou menos 25 massas solares, as coisas começam a ficar um pouquinho diferentes. Eu poderia dizer que a evolução é praticamente a mesma, de certa forma até que é. Só que o corpo agora vai ter massa o suficiente para conseguir passar de situações como a do oxigênio e do carbono, como foi mencionado. Só que depois disso, ela vai também ter energia suficiente para fundir as coisas que vêm depois do carbono e do oxigênio, normalmente sódio, magnésio, sódio e etc. Só que tem um problema. Agora, a limitação para essa estrela morrer não é que ela vai chegar num momento que tem um elemento pesado suficiente que ela não consegue fundir por simplesmente não conseguir ter energia. É porque ela vai chegar num elemento específico cuja fusão ela não vai fazer mais do que estava fazendo anteriormente. Para você entender, é o seguinte: elementos mais leves, bem mais leves, quando eles se fundem, normalmente eles liberam energia. Inclusive é assim que funciona a produção de energia no Sol. Fiz um vídeo recentemente sobre isso aqui no canal. Porém, quando você tem uma situação de elementos bem mais pesados, eles não liberam energia quando você está fundindo. Eles liberam energia quando você está quebrando ele, fissionando eles. No caso da Terra, aqui dentro mesmo, a gente consegue gerar energia quebrando átomos de urânio, porque ele vai conseguir liberar energia quebrando eles em si. A própria bomba atômica que foi gerada há um certo tempo atrás, que recentemente o filme do Oppenheimer mostrou aí, ele libera energia através da fissão nuclear. Também tem a bomba de fusão nuclear, que ela se aproveita da fissão nuclear liberando energia para fundir elementos e libera mais energia. Só que o ponto é, você chega num limite ali de partículas bem leves que liberam energia quando se fundem, e você vai chegar num momento que você tem partículas bem pesadas que só liberam energia quando se quebram. Então, ali naquele meio, você vai ter uma mudança entre elementos que liberam energia se fundindo e que liberam energia se quebrando. E esse limite está no ferro. A partir do ferro, ele não libera mais energia quando se quebra. Ele absorve energia. Então imagina que você tem energia suficiente para fundir esses elementos ali no centro. Então quando chega no ferro, ele vai fundir esses elementos. E por conta disso, ele vai acabar absorvendo energia de certa forma e vai colapsar a estrela. Eu não vou entrar muito a profundo nos detalhes intrínsecos do que está acontecendo ali para acontecer esse colapso, porque senão o vídeo ficaria muito mais longo, muito mais complexo. Então tem assuntos específicos que são específicos o suficientes, mas que dão para fazer vídeos inteiros sobre eles. Então, dependendo do gosto de vocês, a gente vai vendo assuntos mais específicos. Mas continuando, vai chegar no ferro e ele vai acabar colapsando. Só que é um colapso que não é simples, é um colapso que vai deixar para trás uma supernova, que, como já foi mencionado, é uma das explosões mais brilhantes do universo. Não é tão brilhante quanto a supernova tipo 1A de uma anã branca, mas é uma supernova ainda assim, que vai gerar grande parte dos elementos mais pesados no universo. No começo do universo, meio que foram formados elementos bem leves, como o próprio hidrogênio e o hélio. Inclusive, o universo em si é formado majoritariamente de hidrogênio e hélio. Esses elementos mais pesados, eles acabam surgindo só na morte de estrelas mais massivas, por conta dessa situação dela colapsar e por conta de uma energia muito intensa nessa explosão. Você tem a formação de elementos bem mais pesados que acabam ficando por aí, pelo próprio universo. Mas mesmo que ela não seja tão brilhante quanto a supernova tipo A, você tem uma noção que ela é uma explosão muito brilhante, quando se você pega uma distância de aproximadamente 600 anos-luz, que é onde uma estrela chamada Betelgeuse está, que eu queria muito que ela explodisse para eu ver o brilho dela no céu quando ela explodisse. Quando essa estrela explodisse, né, aproximadamente essa distância, ela deixaria um rastro no céu com a luminosidade próximo da lua cheia. Então imagina que um corpo está a 600 anos-luz aqui, que a gente vê só um pontinho no céu, e a explosão dela deixaria um brilho semelhante ao da própria lua cheia, que é bem brilhante e está muito mais próximo da gente. No final, não vai ter mais uma anã branca no seu centro depois dessa explosão, mas vai ter também algo branco, mais conhecido como estrelas de nêutrons, que tem uma temperatura mais ou menos ali de 1 milhão de Kelvin ou 1 milhão de graus Celsius, que para aproximação desse nível de temperatura é bem... O Kelvin e graus Celsius não muda muito quando você chega nesses números muito altos. Eu não vou explicar necessariamente motivos de mecânica quântica que fazem com que essa estrela seja formada, mas em um resumo um pouco mais leve, como foi mencionado também, esses assuntos mais complexos geram vídeos inteiros sobre eles, mas o resumo é que a gravidade é tão intensa, mas tão intensa, que você vai colapsar os elétrons dentro dos próprios núcleos e, de certa forma, os prótons vão virar nêutrons e você tem uma estrela só formada de nêutrons, que é muito, muito, muito densa e muito quente. Só que também ela não é densa o suficiente, ela não tem um campo gravitacional forte o suficiente para formar o conhecido buraco negro, que é o que a gente vai acabar vendo agora.
A partir de 25 massas solares e até 100 massas solares, a gente vai acabar tendo um limite um pouco superior aí é um corpo muito, muito massivo. Massivo o suficiente, inclusive, para que na sua evolução ela não se torne uma gigante vermelha ou uma super gigante vermelha. Ela vai continuar azulada, só que ela vai se transformar numa estrela específica chamada de Wolf-Rayet. Não sei se eu falei certo, mas é uma estrela que nas suas camadas externas vai perder os seus elementos um pouco mais leves, que é o hidrogênio, e ele não vai ser necessariamente formado em grande maioria por hidrogênio nessa sua evolução. Só que ela vai também evoluir de certa forma que ela vai fundindo elementos cada vez mais pesados até chegar no ferro, que é, como eu falei, aquela limitação para ela acabar não mais liberar energia na sua fusão e sim absorver energia. Então a partir desse ponto você já sabe o que vai acontecer, né? Ela vai colapsar. Só que nesse colapso ela também vai deixar uma supernova, obviamente mais energética, só que no seu centro o corpo vai ser tão compacto, tão intensamente denso que ele vai sobrar um buraco negro, onde a gravidade é grande o suficiente que a uma determinada distância, conhecida como horizonte de eventos, a luz ela não tem uma velocidade grande o suficiente para escapar do seu campo gravitacional. Então você tem uma região no espaço que é pura escuridão, é puro nada, inclusive com a deformidade do espaço-tempo grande o suficiente para que você consiga ver muitas das vezes o que está atrás do buraco negro, porque ele distorce a luz que está vindo naquela direção, de certa forma que não passa pelo horizonte de eventos, porque se passa pelo horizonte de eventos acaba caindo lá dentro e não mais voltando, porque a luz é o objeto mais rápido do universo e não tem nada que possa superar a velocidade da luz. Então se nem a luz sai, nada mais sai dali. Então esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Por favor, se você gostou, deixa seu like, compartilha com alguém que você acha que vai gostar desse tipo de vídeo. Se inscreve no canal para receber novas coisas. Aqui tem outros tipos de vídeo, como um vídeo de divulgação científica, como esse no caso, vídeo de aula ou vídeo de resolução de questões ou outras coisas relacionadas à física, até vlogs relacionados à vida universitária. Então é isso, muito obrigado e tchau!